Agora estamos no terceiro tópico da nossa lição da Escola Sabatina. Nesse terceiro tópico, nós vamos ver alguns hábitos que devemos vencer. Quais são alguns hábitos que talvez tenhamos, se ainda não vencemos, né? E que precisam ser vencidos, porque se não forem vencidos, esses hábitos nos levarão à perdição, não permitirão que nós alcancemos a salvação. Então, quais das concupiscências pecaminosas que Pedro menciona são comuns e difíceis de vencer? Muito bem, fazem parte daquilo que precisa ser despojado, né? Retirado da nossa vida. Pedro diz assim: porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios. Como os gentios, os ímpios, né? Sim. Andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonaria, bebedices e abomináveis idolatrias. Parece que isso é coisa só de ímpio mesmo, né? Será? Parece um carnaval isso aqui, Massara. Exatamente, a dissolução, a falta de controle. Aqui a palavra tem a ver com você não ter freio, não ter nenhum limite, né? É assim que vive o ímpio. Vive descontroladamente. Descontroladamente. Concupiscência é a cobiça, é o desejo forte. A cobiça não é só você, eu gostaria tanto de ter aquilo, nossa, eu quero muito aquilo, né? E é geralmente algo que não te pertence ou que você não tem direito de ter, ou que não é bom para você. Então, é nesse sentido que é pecado. E aí tem mais 3 outros pecados aqui relacionados à mesa, à festa, né? No Brasil a gente entende bem isso, porque nós temos o carnaval aqui, essa glutonaria aqui, em outras versões a tradução é orgia, né? Tem tudo a ver com o nosso Brasil aqui, bebedices e as abomináveis idolatrias. As notas aqui vêm descrevendo mais sobre isso e aplicando, porque geralmente a gente pensa, isso é coisa dos ímpios. Não, eu não vou no carnaval, eu não bebo, né? Não participo dessas festas desse tipo, né? Mas que influência tem sobre os crentes isso daqui, né? Sobre os crentes. Aqui, sobre a devassidão e a paixão carnal. O que acontece? Nós estamos rodeados por um mundo corrupto, sujo, moralmente muito sujo. E nós temos contato na escola, na faculdade, no trabalho, na rua, nas músicas que a gente escuta nas lojas. Então, isso pode ficar assim tão natural, tão comum, que acaba não chocando mais. E aqui diz que as liberdades que muitos tomam neste século de corrupção não devem ser critério para os seguidores de Cristo. Eu quero falar aqui com relação aos jovens. A gente tem um ideal, a palavra de Deus tem um ideal de pureza lindíssimo para os jovens. Mas aí, quando se contrasta com o mundo, aí a ideia é assim, não, mas eles fazem tudo isso daí, eu faço só um pouquinho, né? A gente fala sou melhor do que eles. Eu sou melhor do que eles, mas eles não são critério. Aqui fala, não deve ser critério para o seguidor de Cristo. O critério é a palavra de Deus. É ali que deve estar a nossa norma de vida. Então, aqui fala, essas tendências modernas de familiaridade não deveriam existir entre os cristãos. Aqui está falando do toque físico mesmo. E mesmo pessoas já casadas, adultas, pode ser que no meio social, no meio de trabalho, exista um modo de convivência entre os ímpios que pode afetar a vida e começar uma familiaridade que não está aprovada pela palavra de Deus. Então, eles não são critério. O critério para nós é a palavra de Deus. E aqui diz, olha, como seria importante que a classe que afirma seguir a Cristo esteja em marcante contraste. Tem que ser contrastante, não pode ser parecido, né? Um homem, uma mulher, uma jovem, um rapaz, uma criança tem que se portar de tal maneira com
relação à moralidade, que ele seja um contraste, um contraste marcante, ele e os outros. Né? Pode até causar estranheza, né? Nós vamos ver numa próxima pergunta sobre isso. Bebida alcoólica, qual que é a solução? É ficar por perto? Como é que é? Não, é abster-se totalmente. Não é um pouquinho só. As pessoas falam, né? Beber socialmente. Beber socialmente. Da cobra, eu quero distância. Para mim, o mais seguro com relação a uma cobra peçonhenta é a distância. A bebida é isso daí. Quantas vidas já foram desgraçadas? Essa é a palavra, né? Assim, por causa da bebida. Você vai brincar com isso, né? Não, não pode. Excessos e banquetes. Bom, tudo bem, a gente não bebe, tem uma posição moral limpa. Mas e aí, chega na festa e tem comida e junta panela e... O que acontece, né? Às vezes a gente se excede. E às vezes isso se torna um hábito de todos os dias, né? Comer demais, comer demais. E é interessante que dá a impressão que não tem muita consequência, mas pelo que a gente viu aqui, tem consequências gravíssimas, né? Primeiro, traz doença. A doença é o resultado. Os órgãos digestivos se enfraquecem, a doença é o resultado. E, gente, doença ninguém quer. É muito triste estar doente. E a doença aqui, às vezes, não é só um mal-estar. Vai causando situações muito mais graves. Agora, Luzilei, o que me chamou muita atenção aqui é que, às vezes, a pessoa adota a reforma de saúde. Eu não bebo, não como carne, eu deixei até o refrigerante. Mas na hora de comer, se excede. E aqui diz que isso influencia no relacionamento familiar. O pai que não tem esse controle, aqui está descrevendo um pai, né, ou os pais, ele não consegue falar calmamente com os filhos. Olha que coisa, né? Às vezes ele está ali impaciente, não tem paciência. As crianças ficam ainda mais agitadas quando os pais são impacientes e ele não sabe por quê, que ele não aguenta, não suporta. Às vezes a criança faz uma coisa normal, um barulho a mais, corre a mais, e aquilo já irrita tanto. Aí, aqui está o segredo, olha só. É porque não conseguiu controlar a quantidade, né? Então, aqui diz que até os reformadores de saúde podem errar na quantidade de comida. Então, olha, precisamos ver com Pedro aqui, né? Olha, isso aí é coisa do passado, é da vontade dos gentios. Vamos deixar isso daí. É difícil, mas temos a graça de Deus, né? Hábitos que nós devemos vencer. Ai, faltou idolatria. Faltou idolatria, exatamente. Exatamente. O que seria idolatria hoje em dia, né? Nós podemos idolatrar um carro, nós podemos idolatrar uma casa, uma pessoa, uma celebridade. É o que o mundo idolatra por aí. Tudo isso... Nos idolatrar. Nos idolatrar, exatamente. Eu sou a pessoa mais importante aqui, sirvam-me, né? Então, nós não devemos nos conformar com esse mundo que idolatra tantas coisas, tantas pessoas. E nós, aqui diz para não preservar os monumentos das idolatrias abomináveis dos pagãos. Quer dizer, não devemos ter isso em casa, não devemos ter isso no celular, não devemos estar pesquisando sobre isso, envolvidos com isso. Idolatrias abomináveis, porque tudo isso vai fazer mal para nós, né? Muito bem, então nesse verso de 1 Pedro 4, 3, nós temos muitas coisas sendo mencionadas, né? Algumas aparentemente mais distantes de nós, mas outras que chegam muito próximos. E nos cabe estarmos vigilantes, pedindo sabedoria de Deus, pedindo que o Senhor sonde os nossos corações e perceba se há em nós algum desses ou outros que não estão mencionados aqui, pecados, para que tudo isso seja arrancado de dentro do nosso coração e nossa vida finalmente seja purificada por completo.
e através do nosso corpo, através da nossa mente, através das nossas atitudes, nós possamos de fato brilhar nesse mundo que está atolado em todos esses pecados e muitos outros. E sabemos muito bem que o final de todos esses que estão assim será a perdição, mas nós não queremos estar com eles. Nós queremos estar entre aqueles que finalmente receberão a herança eterna, porque foram vencedores sobre o pecado pela graça de Cristo e pelo poder do Espírito Santo.